Bom dia, pessoal. Vocês estão escutando bem? Desculpa, tivemos de novo um probleminha aí com o microfone. Bom dia, Egídio. Bom dia, Antônio. Bom dia, Euridice. Bom dia, William. Tá todo mundo escutando bem? Bom dia, Leonardo. Bom, o pessoal tá entrando aí. Nós temos alguns recados agora para dar no começo, tá? Dessa nossa terceira aula aí do desafio de reparo em placas, tá? Nessa nossa terceira aula, nós temos aí uma surpresa. Para quem ficar até o final, aí, nós temos aí um brinde para dar para vocês, que foi cedido por um de nossos parceiros. Então, fique aí online até o final da aula, que é para a gente divulgar esse brinde e vocês terem aí acesso a mais uma ferramenta bem bacana aí que nós utilizamos durante o nosso dia a dia. Tá bom? Então já fica a dica aí, é uma ferramenta. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o circuito de imagem, circuito do display, e também ensinar aí como é que se faz um jumper por baixo de um circuito integrado. Por fora, vocês já vão fazer aí durante o dia a dia de vocês, tem que ir treinando. Mas antes da gente começar de verdade, eu quero saber aqui, quem que está cumprindo os desafios? Manda aí no chat. Vocês fizeram pelo menos algum rebaring aí, fez a tentativa? Vocês abriram um esquema elétrico para ler esse esquema elétrico, seguir o passo a passo do esquema, ou então até para medir um aparelho funcionando? Manda aí no chat, eu quero saber quem que está cumprindo aí os nossos desafios para vocês irem evoluindo e aprender realmente, até o final dessa semana, como é que se faz o reparo em placa. Manda aí no chat que eu espero, pessoal. O pessoal do Instagram, para quem não sabe ainda, essa aula está correndo ao vivo no YouTube, onde dá para a gente estar colocando aí imagens, programas, compartilhando a tela do nosso computador e até a tela do microscópio, que é para a aula ficar bem melhor aí. Então, no YouTube, nós temos aí a aula completa, tá bom? Legal, o Antônio falou que tá cumprindo, o Rodrigo Melo falou que ainda tá sem ferramenta, mas, Rodrigo, mesmo sem ferramenta, abriu um esquema elétrico, tá lendo esse esquema e tá seguindo, é muito bom aí, justamente para ir pegando aí a prática dessa leitura, beleza? E para quem ainda não compartilhou com os amigos, compartilha, faz um story lá no Instagram, posta no Facebook, nos grupos aí de WhatsApp que vocês têm, para os amigos também aprenderem aí o reparo de placa, tá bom? Então, compartilhe aí com a galera, que é para esse vídeo chegar em um máximo de número de pessoas possível aí, para a galera começar a trabalhar também, beleza? Para ajudar os amigos. Bom, pessoal, a aula de hoje, para a gente começar, nós vamos falar especificamente dos displays, tá bom? E de tudo que um display necessita para começar a funcionar, tá bom? Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir um esquema elétrico. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela do computador. Beleza. Lembrando, pessoal, para quem ficar até o final, tem um brinde aí que a gente vai postar aqui no chat, tá? Então, compartilhe aí que hoje tem um presente aí para a galera. Bom, nós vamos começar aqui com basicamente aí um iPhone 6. Porém, antes da gente começar a falar desse circuito de imagem, eu gosto de explicar algumas coisinhas para o pessoal. Por exemplo, aqui eu vou desenhar como se fosse aí o nosso display, tá? E nós temos aí, além desse nosso display, o cabinho flex aí desse display,
onde você vai ter, deixa eu colocar aqui, um encaixe desse cabo flex. São dos mais variados modelos, tá? Esses encaixes. Porém, todos eles vão funcionar basicamente da mesma forma. Então, primeiro de tudo, nós vamos explicar sobre um display de LCD, um display de LED, que é aquele display onde tem as folhas atrás desse display, que é um display que tem um backlight, tá? Que tem um cristal líquido. Então, o funcionamento dele. Se nós entendermos esse funcionamento, vai ficar muito mais fácil da gente estar achando aí os defeitos. Então, o que eu gosto de falar para o pessoal? Existem 3 principais funções aí nesse display, que cada uma vai dar um principal defeito. Então, se a gente colocar aqui, ó, primeira função, qual é? Essa primeira função é se esse display liga ou não liga. Por quê? Essa primeira função aqui está diretamente ligada a um dos circuitos do aparelho, tá? Então, se esse display liga ou não liga, vocês já pegaram aqueles displays, por exemplo, que você aperta o botão, o aparelho parece que liga tudo certinho, só que não acende nada. Não acende nada, zero. Nenhuma luzinha, nem nada. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse display não está ligando. É como se o display não tivesse realmente conectado ao aparelho, tá? Então, neste caso, nós já temos uma parte da solução. É muito comum você ter aí uma, 2, 3 principais alimentações para esse display. Então, quais são essas alimentações? Você vai ter mais 5 volts. Você vai ter aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho, beleza. Você vai ter aí a outra alimentação de menos 5 volts. E você vai ter, normalmente, também uma alimentação de 1,8 volts. O que essas 3 alimentações fazem com o nosso display? Essas 3 alimentações servem para ligar esse dispositivo, tá? Agora, Daniel, mas eu já vi lá no outro sistema elétrico que o display do iPhone é 5,5 volts. O outro display é 5,7 volts. Enfim, isso daqui é uma base para a gente. Por quê? Vai ter uma tensão positiva, vai ter uma tensão negativa e vai ter uma tensão de 1,8 volts nesse display. Se falhar qualquer uma dessas 3 alimentações, esse display já não liga. Então, nós já temos o primeiro defeito. Display que não liga nada, que não aparece nada nesse display. O que é que vai ocorrer? A falha em uma dessas alimentações, tá bom? Basta nós medirmos essas alimentações e acharmos a linha ruim. Agora, para isso acontecer, nós temos um segredinho aí. Qual é esse segredinho? Nós ainda temos mais uma linha que é de suma importância para a gente. Que é uma linha que nós costumamos chamar de ID do display. Por essa linha é que é verificado que esse display está conectado na placa, consequentemente o circuito reconhece esse display e envia tensão para ele. Porque se caso não reconhecer esse display conectado, ele não tem por que enviar energia. Tudo no aparelho é feito a ponto de economizar energia, então ele precisa das confirmações. Os próprios circuitos integrados, lembra que eu falei? Precisa das confirmações. E essas confirmações, elas entram em diversos pontos, tá?
Um desses pontos é justamente a identificação desse display. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se você tem esse display aqui e não liga, você precisa que ele seja identificado, ou seja, está conectado, e você precisa dessas alimentações. Já já nós vamos mostrar no próprio esquema elétrico essas alimentações, tá? Mas esse daqui é o primeiro defeito dos displays. Não liga, verifica as alimentações. Aí vamos para o segundo. Qual é o segundo defeito aí desses displays? Então, o segundo defeito desses displays é ele ligar, porém não aparece imagem. Beleza, então nós temos um outro defeito, que o display liga, acende alguma coisa, ou fica inteiro em branco, como acontece muito com os LG K4, tá? Só um exemplo, tem vários outros que acontece isso também. Como acontece com vários outros aparelhos que fica com a tela escura, mas está acesa, tá bom? Isso indica que a nossa GPU, o nosso processador, não está enviando imagem. A imagem não está chegando até esse display. E para isso, nós temos de 6 a 10 linhas nesse display. Que chega o que nessas linhas? Um protocolo de comunicação que se chama protocolo MIP. Tá? Eu costumo interpretar o MIP como protocolo de megapixels. Por quê? É por este protocolo que vai começar a acender pixel por pixel aqui nesse display para formar a nossa imagem. Tá bom? Então, aqui poderia estar outro defeito. Que o aparelho não dá imagem, porém esse display liga. Tá? E nós ainda temos mais uma outra situação que, nesse terceiro defeito, o aparelho faz o quê? Liga, ele aparece imagem, porém o display não tem brilho. Não tem a iluminação que vem de trás do aparelho. Aí, neste caso, nós temos o quê? Nós temos defeito no setor do backlight, tá? Onde você vai ter positivos e negativos. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Backlight. Por exemplo, anodo, que é o positivo do backlight. E aí nós temos também o backlight catodo. Por quê? O backlight é uma fita de LEDs. E o que é um LED? É um diodo emissor de luz. Por isso que tem anodo e catodo igual aos diodos, tá bom? Então, se esse display liga, aparece imagem, só que essa imagem está bem escura e ele não tem brilho, então o defeito está no backlight. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, só para a gente deixar guardado. Fazer uma captura de tela aqui, só para a gente deixar guardadinho aqui, para mostrar para vocês depois, para a gente voltar para cá. Beleza. Sabendo disso, então agora nós vamos lá para o esquema elétrico visualizar essas linhas. Vamos visualizar elas? Então vamos lá. Ó, eu vou dar de exemplo primeiro o nosso iPhone 6, que é um aparelho bem comum de aparecer em todas as assistências. iPhone 7 também está dando esse defeito, iPhone 8 também está dando esses defeitos, tá bom? Mas eu vou deixar em cargo de vocês ir seguindo os esquemas elétricos também. Vamos demonstrar aqui no iPhone 6. Eu vou ampliar e eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse J2019, que é o quê? É o nosso encaixe do display. Então, eu vou vir aqui, vou escrever aqui, ó, J2019. Pesquisei.
Vamos lá. Então, achei o nosso J2019, que é o FPC do display. E aqui já vem mostrando tudo que a gente precisa. Vamos começar pela alimentação desse display. Vamos ver? Aqui embaixo eu tenho as 3 alimentações principais, olha só. PP é Power Positive, ou seja, uma linha positiva, de 5,7 volts. LCM é Liquid Crystal Main, ou seja, o cristal líquido principal do aparelho, e a VDD só indica que é uma voltagem direta do aparelho, tá? Que vai entrar 5,7 volts no aparelho. E aqui embaixo eu tenho uma Power Negative, que é uma PN, que é menos 5,7 volts, do Liquid Crystal Main, cristal líquido principal, tá? E aqui eu tenho 1,8 volts para esse display, olha que legal. Então, tudo que a gente já falou que faz o aparelho ligar está aqui. E além disso, eu ainda tenho uma outra linha aqui que está escrito LCM, Liquid Crystal Main, to quer dizer para, Chestnut, Chestnut é o nome do circuito integrado dos iPhones que gera a alimentação do display. Para ele fazer o quê? Power quer dizer ligar, enable quer dizer ativar, ou seja, ativar, ligar o Chestnut. Esta linha aqui é o famoso ID do display, tá bom? Que se o display não estiver conectado, ele não reconhece um display conectado e não envia essas alimentações. Qualquer linha que tenha aí essa falta dessas alimentações, vai dar problema aí na alimentação do display. Então, vamos lá. Se a gente pegar e seguir essa linha, PP 5,7 volts, a gente pode digitar aqui, ó, PP 5V7 underline LCM, que aí nós vamos encontrar para onde que ela vai. Tem capacitores para medir, tem filtros para medir. Tem uma página descrita qual que é a tensão da linha. Outra página escrita tensão. E outra página falando da onde que vem. Eu só fui clicando em avançar que ele foi me mostrando todas as páginas aonde é ligado essa linha. E aí nós encontramos o quê? O nosso Chestnut, o nosso CI, que gera a alimentação para esse display, tá bom? Então, olha que legal. Nesse CI entra 4.2 volts, que é a nossa VCC main. Nós temos uma bobina aqui para fazer o switch. Nós temos a entrada de alimentação, nós temos um capacitor, nós temos outro capacitor. Tudo isso pode ser aferido antes de substituir esse cara, tá bom? Então, no geral, você necessita seguir a linha para saber quem que é o CI que gera essa alimentação, quais são os componentes à volta dele para aferir esses componentes e depois, se caso você não achar nenhum componente ruim no meio do caminho, você vai substituir esse circuito integrado, por causa que é ele que não está trabalhando, tá bom? Então, isso aqui é o básico de todo conserto de placa. Aonde dá mais defeito? Sempre nas alimentações. Então, vai medir as alimentações daquela peça, tá? E logo aqui embaixo, você tem o quê? A Power Negative, que é a outra linha de 5,7 volts. Então, pega um pouquinho. Você tem o positivo, você tem o negativo, e esse CI ainda gera mais algumas outras tensões, onde todas elas têm que estar em pleno funcionamento para esse display ligar, tá bom? Agora, vamos voltar lá. Bom, Daniel, mas o meu aparelho não está com esse defeito. Meu aparelho está com um defeito que o display liga, aparece imagem, só que não dá brilho, que não tem backlight. Então já neste caso, nós já precisamos seguir a linha de backlight, ó.
Power Positive, LCM quer dizer Liquid Crystal Main, BL quer dizer Backlight e Anodo é o positivo. Então, eu venho aqui e eu digito igual, ó, PP underline LCM underline BL underline Anode. E aí eu vou encontrar um filtro para fazer a medição, verificar esse capacitor. Tem um test point onde eu posso fazer a medição também. Até chegar num circuito integrado que gera essa tensão do backlight. Lembrando, essa tensão do backlight é legal a gente saber que ela vai de 10, 12 volts até 22, 25 volts em alguns aparelhos. Por quê? Porque quanto maior o brilho, mais ele aumenta essa tensão, tá bom? E para a gente explicar rapidamente como é que funciona aqui, olha só. VCC main entra 4.2 volts, esses dois capacitores filtram, aí tem a entrada de alimentação, onde eu tenho um switch, onde ele vai substituir a alimentação que também passa por essa bobina. Então, essa bobina que dá o disparo de corrente elétrica. O diodo regula aqui essa tensão para ir para o display, porque ele tem um trabalho máximo de até 30 volts, passou disso, ele acaba estourando, como acontece em muitos casos, tá? Esses três capacitores aqui são condensadores para a gente estar carregando a energia para esse display. Nós temos mais um filtro para depois chegar toda essa tensão lá no display. E retornar pelos cátodos. E se a gente tivesse uma visão disso tudo um pouquinho mais diferente? Olha só que legal. Se eu pegar aqui, eu também vou ter, por exemplo, o anodo, já vem descrito aqui embaixo, ó, LCM, BL, anode, tá? E essa linha liga onde? Num capacitor, num filtro, uma bobina, que a energia elétrica passa por dentro dessa bobina, tá escrito aqui, ó, chega a 22 volts nela, depois vem da onde? Do CI, do diodo, dos capacitores, igualzinho, ó, 3, 4 capacitores e o diodo. Se você olhar aqui, 3, 4 capacitores e o diodo, tudo ligado no mesmo lugar. Olha que bacana. Então, você poderia seguir por um esquema desse, por exemplo, também. Só que eu sempre falo, abre os dois. Por quê? Você tem que ter a visualização dos dois e se acostumar com essa visualização. Tem aparelhos que você não vai encontrar esse esquema aqui, mas você encontra este. Tem aparelho que você só encontra este, não encontra este. Tá? E tem aparelhos que não tem nenhum dos dois, a gente vai ter que ir desenhando na nossa cabeça. É lógico, seria bom se nós tivéssemos todas as ferramentas para todos os modelos de aparelho, mas isso não acontece. Sempre que você tratar da Apple, de iPhones, você tem muitas ferramentas. Quando você trata de Android, você normalmente tem menos ferramentas. É aí onde a galera muitas vezes não gosta de trabalhar aí com Android, tá bom? Porque a Apple é fácil, porque tem informação. É fácil de seguir o esquema elétrico e ir medindo, tá? Agora, os Androids, alguns deles é um pouquinho mais complexo, porque aí a gente tem que dar nossos pulos. Então, esse daqui foi o backlight. E se a gente falar do protocolo MIP, que é onde aparece imagem, olha só. Eu tenho 1, 2, tá aparecendo aqui embaixo, ó, protocolo MIP. 3, 4, vamos indo para baixo. 5, 6, 7, 8 protocolos MIP, que fazem o quê? Recebem a informação da GPU, do processador gráfico, para aparecer essa imagem no display. Ou seja, ou o defeito está na trilha, até essa bobina, ou o defeito está na bobina, ou o defeito está na trilha da bobina até o processador, ou no próprio processador. Então, aqui nós vamos nos atentar aos filtros, a essas bobinas e a trilha dela. Tá tudo certo? Tá tudo ok? Não aparecer a imagem mesmo assim? Muito provavelmente o defeito está na GPU, no processador. Tá bom?
Então aqui já é um pouco mais limitado para a gente trabalhar. Mas mesmo assim, a maioria dos defeitos que não aparece imagem e o display liga, o defeito está nas bobinas, tá? Do protocolo MIP. E aí é só medir. Eu vou voltar ali para nossa live. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. Senão eu vou mostrar a mesma coisa lá no aparelho com Android. Eu separei um Moto G6 para mostrar. Tá? Deixa eu ver aqui no chat se vocês têm alguma dúvida. Ó, o Leonardo Fraga perguntou qual que é o melhor software de esquema elétrico. Aí depende para qual modelo, para qual marca você está falando, tá? Porque eu não falaria que tem um melhor que serve para todas. Não, isso não existe, tá bom? Por exemplo, para Apple, eu uso a Uxinjin. Eu acho que ela está muito, mas muito completa hoje em dia, tá? Então, eu tenho indicado a Uxinjin, mas existem outras, tá, no mercado. Tem pelo menos mais umas 6, 4 modelos que também tem a parte da Apple, tá? Agora, e para Android? Para Android, tem várias também. Agora, para Android é onde se encontra a maior falha. Por quê? Nenhuma delas vai ter todos os modelos, todas as marcas. Então, vamos supor o seguinte. Você quer Motorola? Não tem nenhuma ferramenta boa. Desculpa, não tem. Tem algumas que já estão acrescentando alguns esquemas. Mas mesmo assim ainda falta muito, tá? Para Motorola. Para Motorola eu tenho indicado baixar o esquema elétrico na internet. Ou então tem um site que a gente indica bastante, que é o Crosssoft. É pago, tá bom? E custa R$ 150 por ano para você estar tendo acesso. E além dos esquemas elétricos, também tem muitos arquivos de software para você fazer. Agora, se você falar de Android, mas para Apple, desculpa, para Samsung, para Xiaomi, tá? A DZKJ é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Na Uxinjin tem alguma coisa de Android também, tá? De Samsung, de Xiaomi, tá? Tem uma outra que eu uso também, que é a Shinzizal. Então, assim, hoje vocês vão receber 2 presentinhos aí para fazer o teste nas ferramentas, tá? Fica até o final da live que eu vou postar aqui no chat que vocês vão receber 2 ferramentas aí para vocês fazerem os testes e verem se vocês gostam, se não gostam, para aí sim comprar. É bem melhor a gente testar antes de comprar, né? Então, nosso parceiro tá dando essa oportunidade para a gente, tá? Tá liberando alguns dias gratuitos das ferramentas. Bom, Borneo Schematics é bom? Sinceramente, é aquilo que eu digo, depende para que você quer usar. Vamos lá. Estão falando muito bem dele, tá bom? Eu não vi, eu baixei aqui, fiz um teste e não vi nada demais que tem nele do que tem nos outros. Sabe o que eu vi que tem nele, aliás, que é legal, que os outros não têm? Alguns esqueminhas da Asus. Só que mesmo assim é muito pouco. É muito pouco, tem 4, 5 modelinhos só, entendeu? Então, por isso que eu ainda falo, ó, só por isso acaba não compensando, a não ser que você receba muitos Zenfone 3 aí para consertar na sua bancada, tá? Então, no geral em si, eu não vi nada além do que a Borneo tem, que as outras não têm. E ela é mais cara, se eu não me engano. A última vez que eu consultei, acho que estava 500 pau. Precisa ver quanto tá agora, eu não tô me recordando bem, tá? Aí, ó, o Ronaldo perguntou aqui, ó. Dan, poderia verificar se tem valor no módulo de diodo? Teria algum pulo do gato quando não se tem esquema? Tem sim. Eu vou fazer o seguinte: amanhã nós vamos ter uma aula onde nós vamos explicar o teste de diodo invertido, de condução reversa, tá bom? E alguns pulos do gato aí para a condução reversa. Mas aí, a aula de amanhã, nós vamos fazer um pouco mais voltada para isso. Beleza? O William falou aqui, ó.
Bota um EAD ensinando o funcionamento de cada setor dessa maneira. Aí eu compro, tá muito top. William, o nosso EAD já é dessa maneira, tá? Que é o nosso treinamento intermediário de reparo em placas, tá bom? Nosso EAD já é desse jeito. Então, se você quiser comprar, inclusive tá na promoção, tá? Só para deixar a dica, tá bom? Então, assim, mas eu não estou aqui para divulgar os nossos cursos. Eu estou aqui para ajudar a galera, para fazer vocês terem vontade de entrar nesse ramo de reparo de placa e vocês irem trabalhando e irem sentindo essa necessidade. Vocês mesmos vão sentir a necessidade de fazer um treinamento, de vir para a minha sala de aula, de estar assistindo mais vídeos. Vocês vão sentir essa necessidade. Eu estou aqui para dar essa força e para ver vocês iniciarem, beleza? Mas, quem tiver afim, entra lá no nosso treinamento EAD. Tem na descrição do vídeo, tem lá os links. Beleza? Bom, vamos continuar. Nós temos aqui, separado para vocês também. Já já eu falo para vocês onde compra, viu, William? Não se preocupa que eu não vou esquecer, não. Eu também separei aqui, ó, um Moto G6, tá? Aonde, para começar a análise, sempre vamos no FPC, no caminho. Então, vou copiar esse nomenclatura do FPC, vou colar aqui e tá. Achamos o nosso FPC do display. E esse nosso FPC do display, vocês vão ver que tem as mesmas coisas, igualzinho. Não importa se é Android, se é iPhone, usam as mesmas tecnologias, gente. Os aparelhos cabem os mesmos chips. Os displays da Apple, quem faz até um tempinho atrás era a LG, depois passou para a Samsung, agora eu não sei mais quem está fabricando. Ou seja, as tecnologias são as mesmas. Então vamos olhar, olha só. O que eu vou buscar aqui se meu display não liga? A alimentação. Então vamos pegar aqui, olha. LCD, quer dizer, Liquid Crystal Display. VSP, voltagem de suprimento positiva. Opa! Qual que é a voltagem de suprimento positiva dos meus displays? Em torno de 5 volts. E qual que é a voltagem de suprimento negativa dos displays, que é o VSN? Menos 5 volts. E qual que é a terceira alimentação que eu necessito? Olha só. 1.8 volts. Aqui ele indica com uma tensão regulada. Olha que legal. Mudou o nome, mas continuam as mesmas alimentações. E o que eu preciso para essas alimentações serem apresentadas na placa? O display conectado e identificar o display. Tem um ID aqui. Olha que bacana. Ou seja, mudou nada. Continua igual. Se eu quiser saber de onde que vem essa alimentação, eu vou copiar, eu vou vir aqui, colar, seguir adiante. Eu já vou achar um capacitorzinho que pode estar me dando um curto na linha. Eu vou achar mais um diodo. Se eu seguir adiante, eu vou encontrar da onde que vem essa linha. E opa, tá falando aqui que tem mais 5.5 volts. O da Apple é 5.7. Dá na mesma, tá? Continua igual. Olha só. Da onde vem essa alimentação? De um CI. DISP P-out. E aqui tem um feedback, que é onde retorna essa alimentação para ter certeza que tá tudo ok. E eu tenho um terra aqui embaixo. E aqui eu tenho o meu CI. Vamos olhar quem é o CI responsável por enviar essa alimentação. É o PMI 8952. Que se a gente quiser saber onde que ele está na placa, eu preciso copiar esse U1201 e achar aqui na placa, ó. Ctrl F, Ctrl V e opa, achamos quem é o CI responsável pela alimentação do display. Olha que bacana. Então, qual que é a dúvida aqui? Basicamente nenhuma. Se você faz Apple, você faz Android. Continue igual, muda algumas nomenclaturazinhas, olha. Tá bom? E aqui eu tenho tensão positiva, tensão negativa, tá? E se eu quiser saber de onde vem aquela 1.8 volts, é só seguir ela também. Deixa eu seguir aqui adiante para voltar lá para o display. Então,
Meu display não liga, ou o ID não está prestando, ou 1.8 volts não está chegando, ou 5.5 positivo não está chegando, ou menos 5.5, que é o negativo, também não está chegando. O comum é estar defeito em uma dessas regiões. Agora vamos mostrar mais, que é igual também. Olha só. E se esse meu display liga, só que não dá brilho? Aparece imagem e não dá brilho. Opa, se aparece imagem e não dá brilho, olha lá, ó. BL, LED, o K quer dizer catodo, que é negativo. Eu tenho 3 negativos aqui nesse display. E eu tenho um anodo, que é o A aqui, que é o positivo. Ou seja, tem que chegar a quantos volts aqui? O brilho no máximo, no talo, tem que chegar a 20 e poucos volts. Tá? Com o brilho no mínimo, por volta de 10, 12. Agora, vamos supor que você meça aqui e chegue em 4.2. Não vai ligar esse brilho. Você não vai conseguir ligar esse backlight. Por quê? Não está chegando a tensão correta. Pode ser um diodo ruim, pode ser uma bobina ruim, pode ser o próprio circuito integrado ruim. Aí a gente tem que medir e fazer a substituição. Tá? Agora, se não estiver chegando nada de tensão aqui, às vezes chega de um lado desse resistor e não chega do outro, porque esse resistor aqui rompeu. Esse resistor aqui é como se fosse um fusívelzinho, tá? Com a passagem muito alta de corrente, ele acaba rompendo, tá bom? Quando tem uma descarga muito grande de energia, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Para mim saber da onde vem esse backlight, também, ó, copia. Vamos lá, pesquisar, ó. E aí a gente vai achar o mesmo circuito integrado que faz a alimentação do display, faz o backlight. Tem uma bobina no meio do caminho, tem outra bobina, tem o nosso diodo, tá bom? Tudo igualzinho como manda a regra aí de acender uma fita de LED, tá bom? Então, se vocês perceberem, você vai ter um diodo, você vai ter uma bobina, você vai ter filtros no meio do caminho, você vai ter resistorzinhos no meio do caminho, tá? E um CI para controlar isso e mandar essa energia. O início de tudo, o início do reparo de placa é esse. Só que, com essas informações que eu estou passando para vocês, garanto que vocês vão estar acertando aí pelo menos uns 8, 7 aparelhos a cada 10 que chegar. Certeza, tá? Mas por quê? A maioria que chega para consertar durante o dia a dia na bancada. Beleza? Bom, mas e se caso ele ligou, ele acendeu, só que não deu imagem? Aí, nesse caso, a gente tem que voltar lá, quer ver, ó, para o nosso encaixe do display e seguir o protocolo MIP. Eu vou verificar cada uma das bobinas do protocolo MIP. Se tiver bobinas aqui no meio do caminho, ótimo. Senão, o defeito vai estar diretamente lá na GPU. Ou na trilha que vai até lá, ó. Tem uma bobininha no meio do caminho. Então, tem que passar energia de um lado para o outro, tá? Ou a condução reversa também serviria para achar isso daqui. Porém, deixa a condução reversa para amanhã, tá certo? Então, medir as bobinas do protocolo MIP, muitas vezes você já acha um defeito nelas. Quer ver o que eu passei esses dias? Passei esses dias agora, tá? Peguei acho que Zenfone Max Shot, tá? Não achei esquema elétrico, de jeito nenhum. Aí, bom, não estava aparecendo imagem, tá? Medi o protocolo MIP e estava tudo ok. Ele só acendia o display e não aparecia imagem. Sabe o que eu fiz? Ressoldei todos os pinos do protocolo MIP e das bobinas. E vou lá, apareceu imagem. Por quê? O defeito estava na soldinha. Quando eu encostava o multímetro em cima, ele dava a continuidade, ele dava o bip, tá? Só que aí a bobina não estava muito bem conectada, muito bem soldada, eu só ressoldei. Então isso daí é um feeling que você vai pegando aí durante o dia a dia, que até um aparelho sem o esquema, muitas vezes te dá resultado. Tá bom? Que aí vai ajudando aí durante o dia a dia. Beleza? Bom, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre os displays de LCD, primeiro, tá bom? Porque se vocês não tiverem nenhuma dúvida nos displays de LCD, eu vou explicar os displays de OLED,
AMOLED, tá? Super AMOLED, para depois mostrar como é que faz um jumperzinho por baixo de um CI na placa. Beleza? Então, só vou aguardar um pouquinho aí, ver se vocês têm alguma dúvida aí. Deixa eu dar uma olhada no chat novamente. Não tem mais nenhuma dúvida por enquanto. Bom, então, deixa eu abrir aqui o esqueminha de um display AMOLED. Eu vou pegar aqui como exemplo, ó, o Moto Z2 Play, tá? Que tá aqui fácil, tá aqui na minha frente já o esquema. Já vou abrir aqui os dois. Só um segundinho. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, um display de LED ou AMOLED. O jeito de começar é o mesmo. Vai lá no encaixe do display, copia e vai lá no esquema. Ctrl F, Ctrl V. Achamos aí o FPC do display ou não? Opa, não achamos. E aí, o que, que a gente faz? Vai lá e pesquisa de outra forma. Por exemplo, DISP, Display. E aí a gente vai encontrar diversos resultados até chegar no conector do nosso display. DISP Power, ó. DISP Conector. Agora, neste esquema elétrico aqui, já teve um probleminha no meio do caminho, que a gente precisa saber se virar. Não achou com uma referência? Tenta com outra. Vou escrever DISP, Display, vou tentar escrever um BL de backlight, se o aparelho for de LCD, vou tentar escrever uma alimentação, tá? Então, eu vou procurar uma referência a esse display. Vou digitar MIP, nem poderia acontecer. Então, tudo isso vai ajudar a gente. Seguimos adiante. Esse display de AMOLED ou OLED, qual que é o pulo do gato aqui? Ele não tem backlight. Ou seja, daqui que eu mostrei para vocês, olha só, que tem 3 defeitos para acontecer, agora você não vai ter 3 defeitos. Você só vai ter 2 defeitos. Ou ele liga e não aparece imagem, ou ele não liga e não faz nada. Não existe mais backlight aqui, tá? Por quê? Ele já acende por si só os LEDs individualmente lá da tela. Então, o que eu preciso aqui? Medir as alimentações. Tudo que é referência à alimentação, ó, EL-VSS alimentação negativa, EL-VDD alimentação positiva, a VDD é mais uma alimentação positiva, tá bom? E essas alimentações vão ser de quanto? Normalmente, você vai ter alimentações de 1.8, por volta de 5 volts e por volta de 7 volts. É o comum dos displays de AMOLED, tá bom? E alguns deles no esquema já vem escrito um pouco mais à frente. Agora, olha que legal que a gente pode visualizar aqui também, ó. VIO. Tudo que está escrito VIO quer dizer o quê? É uma tensão para ligar e desligar o display. Então, aqui eu devo ter 1.8 volts, tá? Que é para mandar energia e ligar o aparelho. E aqui, reset. Não sei se já pegaram alguns defeitos. Nos LCD também tem, tá? Display que você liga, acende normal. Aí você apaga a tela, quando você vai acender de novo, o aparelho não acende. Se o display tem uma linha de reset, o defeito pode estar nessa linha. Pode estar. Não é 100% de certeza, mas é mais uma coisa para a gente verificar. Aí eu tenho o protocolo MIP, que daqui vem a imagem, lá da onde? Passa por bobina e vem da GPU, tá? E aqui eu vou ter mais algumas alimentações para o touch, mas porque o mesmo encaixe é utilizado para os dois, tá bom? Deixa a touch para uma outra situação. Vamos focar no display. Então, o que eu preciso fazer? Ver se esse display tem alimentação e se o MIP funciona. Fim de papo, é menos uma coisa para medir os displays de AMOLED ou OLED. Ou seja, acaba simplificando um pouco as coisas.
tá bom? E se você pegar a mesma teoria, se você pegar as câmeras, vai ser igual o display de OLED ou AMOLED. Ah, Daniel, como assim? É uma câmera, não um display. Não, calma. O jeito de medir, porque ela tem que ter alimentação e ela transmite protocolo MIP para o processador. Ou seja, alimentação e MIP, fim de papo. Igual o display de AMOLED e OLED, é onde mais dá defeito. Beleza? Eu acho, na minha opinião, chega a ser mais simples, a gente simplifica um pouco quando chega nesse ponto, tá bom? Mas mesmo assim, eu quero ver aí se vocês têm alguma dúvida aí durante essa nossa explicação. Deixa eu ver. O Ronaldo aqui mandou uma, deixa eu ver aqui. Eu tenho, já queimei uma tela por estar ligado ao aparelho. Colocar a tela é uma regra. Sempre descarregar a placa e depois encaixar a tela, ou não é regra. Olha só, Ronaldo. É o seguinte. Nós temos duas situações, tá? Vamos supor que esse aparelho está ligado. Ligado, tá bom? Só que esse aparelho mesmo ligado está em stand-by, tá? E esse aparelho em stand-by, ele não está enviando energia para essa tela, tá bom? Então, peraí, se esse aparelho está ligado e não está enviando energia para essa tela, se você desconectar um display e conectar outro, em 99% dos casos não vai acontecer nada de errado, tá? Diferente de se esse aparelho está ligado, alimentado, e esse aparelho não está em stand-by. Esse aparelho está com a tela alimentada. Aí quando você vai encaixar, se você encosta alguma coisa errada, você dá curto, porque a tela está alimentada e está passando energia pelo local. Pode queimar tanto a sua tela quanto o circuito da placa, tá? Então, para prevenir, o melhor é a gente fazer o quê? Sempre trabalhar com o aparelho desconectado da bateria. Aparelho desligado, bateria desconectada. Neste jeito, você vai ter certeza que a tela não está alimentada e aí você vai evitar problemas. Outra coisa é não usar muita espátula de metal para fazer isso, tá? Até relaxo, mas ó, a gente deixa a unha aí um pouquinho mais comprida, que é para desconectar com mais facilidade, tá bom? Mas, no geral em si, aparelho desligado é a melhor situação que você pode ter, tá? Ó, Euridense, primeiro dia de aula aqui, então faz o seguinte, assiste os outros vídeos, as duas aulas anteriores, que tiveram terça e segunda, tá bom? E começa a praticar, nem que for olhando direto no computador, um esquema elétrico, procurando os efeitos, que só isso já é um belo treino, tá bom? Aqui, ó, o Egídio fez uma pergunta interessante aqui, ó. Então, Daniel, a falha do sensor Hall tradicional nos Samsungs, nos aparelhos Motorola, pode ser essa malha do reset, certo? Certo, é o seguinte, Motorola não tem sensor Hall, tá? Você pode procurar essa menção em qualquer lugar aí do esquema elétrico. Não está descrito como sensor Hall, tá? Que o sensor Hall seria, entre aspas, um sensor de movimento, de atividade, tá? Quando o aparelho verifica essa atividade, essa tela acende, tá bom? E no Samsungs você tem uma interação dessa entre essas peças, esses componentes. Já na Motorola, por exemplo, já entra direto com a função sleep na maioria dos aparelhos. E as funções reset para reiniciar a função da peça, tá bom? Assim como na Xiaomi também, tá? Na Xiaomi até hoje eu não vi nenhum sensor Hall. Então, aí sabendo disso, a gente já sabe o que procurar nos aparelhos, beleza? Bom, enquanto vocês não mandam mais nenhuma pergunta, galera, agora nós vamos partir para uma parte prática, tá bom? Onde essa parte prática, eu vou mostrar como é que nós fazemos alguns tipos de jumpers aí na placa, tá bom? E fazendo esses jumpers, mostrando isso daí, eu quero que vocês pratiquem durante o dia a dia, tá? Porque é um outro tipo de execução
que é necessária para a gente estar trabalhando. Por exemplo, olha só, nós falamos de backlight hoje, né? Sabe o que eu já vi muito mesmo? Essas funções de backlight, só que com trilha rompida, tá? Ó, deixa eu abrir a câmera aqui. E compartilhar essa câmera aqui com vocês. Beleza. Por exemplo, no iPhone 6 Plus aqui, ó, eu já vi diversas vezes, por exemplo, o pino aqui tá com a trilha rompida, que é o pino do anodo, por exemplo. Ou então, aqui sofreu uma descarga elétrica tão forte que o que aconteceu? Rompeu a trilha, tá? Rompeu o pad. E como é que nós poderíamos solucionar isso? Ligando um fio por fora, tá? Fazendo um jumper aí por fora, tá bom? Então, esses reparos de placa são relativamente mais simples, vamos dizer assim. São reparos de placa que dão muito dinheiro pra gente. Então, deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem um pouquinho melhor as duas imagens. Isso, bacana. Deixa eu virar aqui para vocês visualizarem. A galera do Instagram tem que ir lá pro YouTube, que eles estão perguntando. Pessoal do Instagram, no nosso canal da Central do Técnico, tem lá a aula completa para vocês entrarem pelo YouTube, onde lá eu consigo compartilhar a tela do meu aparelho, do meu computador. Então, entrem lá, que a live aqui nos Instagrams estão para chamar o pessoal lá para o YouTube, beleza? Bom, então vamos lá, ó. Por exemplo, para nós fazermos um tipo de jumper desse, nós vamos pegar um fio. Quanto mais fino, normalmente melhor, tá? Nós vamos aplicar um fluxo no local. Por exemplo, vou pegar aqui um pouquinho de fluxo, tá? Tem aqui na minha espátula. Pronto. E vou colocar lá na região onde eu quero. Vou colocar na outra região onde eu quero fazer o jumper, tá? E aí eu quero que vocês treinem fazer o quê? Essa ligação de um ponto a outro. É o primeiro treino que vocês têm que fazer com relação a jumper aí nas placas. Vamos lá? Ó. Posicionou o fio, solda. Porém, é o seguinte, tem alguns casos que é difícil de soldar ele direto ali, ó. Porque ele pode vir junto. Então, o que seria mais fácil? Pega uma parte mais grossa e solda ele na parte mais grossa. Aí, eu venho com a pinça e o ferro para empurrar ele para o local certo. Olha só. Aí eu faço a volta com o fio e soldo onde eu quero, olha. Mais uma aqui. E prontinho. Tô tremendo pra caramba, né? Mas tudo bem. Beleza. Aí você só vai lá e corta o excesso do fio, por exemplo, com um bisturizinho, ó. Vai lá e corta o excesso. Então, isso daqui é o primeiro tipo de reparo, por exemplo, que a galera precisa praticar. Mas por quê? Ah, Daniel, mas eu queria aprender a fazer um jumper embaixo de um CI. Meu amigo, se você não fizer você não faz embaixo de um CI. Porque é prática, é habilidade manual, tá bom? Nessa semana aqui, nós ainda vamos ter aí o jumper por baixo do CI. Vou mostrar para vocês. Porém, tem que ser uma coisa de cada vez. Desafio para vocês agora, hoje, tá? O desafio de hoje é o seguinte.
Deixa eu voltar aqui. O desafio de hoje é o seguinte: executar jumpers por cima de um componente a outro. Escolham os menores locais. Por quê? Se vocês fizerem locais grandes, locais fáceis, não é treino. O local fácil você vai fazer naturalmente se você fizer o difícil também, tá? Então, primeiro faz os locais difíceis. Depois você vai para os fáceis. Os fáceis você não vai ter que se preocupar num jumper grande. Um jumper de conector, galera, vai se tornar fácil. Para quem ainda não faz um jumper com conector de carga, por exemplo, porque rompeu uma trilha, vocês vão ver que vai se tornar fácil, fácil mesmo. Tá? Justamente pelo fato de que, quando você executa o processo mais difícil, aquele processo maior, com os componentes maiores, se torna mamãozinho com açúcar depois. Beleza? Então, façam o seguinte, ó, eu quero saber de vocês. Vocês estão treinando de verdade? Então, postem foto lá no Instagram, postem foto lá no Facebook, tá bom? Dos treinos de vocês e marquem a central do técnico para a gente saber que vocês estão treinando, tá? Eu gosto de ver a galera se esforçando também. Eu tô aqui gastando o nosso tempo, mandando bastante informação para vocês, explicando um pouquinho do que é o reparo de placa para vocês iniciarem esses processos, mas eu quero ver o empenho de vocês também. Então, postem lá uma fotinha no Facebook, no Instagram e marquem @central do técnico, tá? Que aí a gente vai vendo aí quem está se esforçando de verdade, quem não tá, que só assistir as aulas não adianta. Tem que praticar, senão não vai dar certo. Beleza? Pessoal, chegou a hora aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou vendo aqui no chat se for chegar alguma dúvida. Mas não esqueçam de marcar a central do técnico lá nos treinos, hein? Agora a gente vai dar um brinde aí para vocês, cedido pelo nosso amigo Leandro Kennedy, tá? Esse brinde é o quê? É o acesso de 15 dias gratuitos na ferramenta do Xinjin, tá? Essa ferramenta é muito boa para a parte da Apple e tem também muitos Androids, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês. Faz o cadastro nesse link, tá? Que ele vai liberar os 15 dias gratuitos para vocês. Tá bom? O WhatsApp dele tá aqui, ó, também. Para chamar ele no WhatsApp. Então, primeiro faz o cadastro, chama ele no WhatsApp, que aí ele vai liberar esses 15 dias gratuitos. Já vai ser um bom treino para vocês. Vocês vão olhar a ferramenta, aprender a mexer com ela, seguir os esquemas elétricos. Pô, gostou? Aí você compra, né? Então, o Leandro tá dando essa super oportunidade pra gente. Se vocês chamarem ele no WhatsApp, ele também vai liberar para vocês a DZKJ, tá? Que ele também faz a venda. Então, tanto a DZKJ, que serve bastante para Android, para os Samsungs, quanto também para a Uxinjin. Beleza? Então, faz o cadastro, chama ele lá, que ele vai tá mandando para vocês. Deixa eu ver. Tá falando que o link está indisponível? Deixa eu abrir aqui. Não, o link tá disponível sim, viu? Será que não foi por causa que é o chat da live? Faz o seguinte. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Para quem não estiver conseguindo entrar com esse link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Aí vocês entram lá e façam o cadastro para pegar os 15 dias gratuitos. Beleza? Então hoje aí foi um presente pra gente, para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando, tá bom? Esses 15 dias gratuitos cedidos pelo nosso amigo Leandro. Se vocês gostarem, comprem. É uma ferramenta excelente, eu uso. Inclusive, eu tô usando aqui, usei aqui com vocês, tá? Amanhã nós vamos falar de mais alguns setorzinhos da placa e nós vamos mostrar mais alguns procedimentozinhos diretamente na placa para vocês irem praticando, tá bom?
pratiquem o máximo possível. Essa semana aqui é decisiva para vocês estarem tudo fresquinho na cabeça e acharem aí a habilidade manual de vocês para executar os trabalhos. Beleza? Isso. É isso mesmo. Então, ó, vou colocar aqui de novo. Só deixa o depois separado, tá? Eu vou mandar só o link aqui para vocês, que aí deve dar certo, ó. Pronto, aí ó, tem só o link separado, beleza? Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha dado para acrescentar um pouquinho de informação a mais aí para vocês. Eu espero que vocês pratiquem muito, que eu quero ver todo mundo aí reparando placa. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Um bom dia de trabalho para todos e vejo vocês de novo amanhã de manhã. Compartilhem as lives da Central do Técnico para ajudar os amigos a estudar cada vez mais, principalmente nesse momento que a gente está precisando aí tirar sangue de pedra aí com os aparelhos que chegam na bancada, porque tá tudo fechado, tá tudo mais difícil, né? Mas vamos arrebentar aí de fazer esses concertos. Pessoal, um ótimo dia, um ótimo trabalho. Valeu, até amanhã.